Eu acho que o ingênuo mesmo fui eu de acreditar que o fantasma tinha sido exorcizado. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o do Jogo e precisamos falar a respeito da situação de Felipe Luiz no Flamengo, que embora eu não acredite que ele esteja perigando, uma parada muito séria aconteceu que vai começar a colocar uma enorme pressão em cima do Felipe Luiz. E vocês já sabem do que aconteceu, já está no título, na thumbnail, vocês já viram isso, que é a liberdade. O Jorge Jesus estar sem trabalho, estar livre no mercado. E apesar de, como eu já falei, não achar que isso hoje seja um grande problema, a gente sabe muito bem como é que é a torcida do Flamengo e num futuro próximo isso pode dar alguma coisa. A gente sabe muito bem como é que é a torcida do Flamengo, então depois de alguns resultados ruins, a gente sabe que pode começar um barulho muito grande em relação ao nome do Jorge Jesus, principalmente com ele livre no mercado. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que você se inscreva aqui no canal do Jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito mesmo o crescimento aqui do Jogo no YouTube e é muito importante que você se inscreva e se puder também ative o sininho para receber notificações todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal. E também, mais uma vez, deixe o seu like, porque o like ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas e também isso ajuda muito o canal a crescer. E se puder também, compartilhe o link do vídeo, coloque em grupos de WhatsApp, grupos de amigos. Isso tudo é muito importante mesmo aqui pro É do Jogo. Hoje, às 5 horas da tarde, teremos um novo episódio do nosso podcast É da Champions ao vivo. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio, não perder nada daquilo que iremos publicar aqui no É do Jogo. Mas vamos lá, né? O Jorge Jesus está livre no mercado, ele foi demitido por parte do Al Hilal, ele teve a temporada passada mágica, né, no time saudita, ele conseguiu ser campeão da Liga Saudita, ele conseguiu aquele recorde histórico, né, de mais jogos consecutivos com vitórias, né, se não me engano foram 34, 36, alguma coisa do tipo, já de cabeça, já não lembro agora, mas ele conseguiu esses feitos todos. E, em alguns casos, muitos torcedores do Flamengo ficavam acompanhando a situação do Jorge Jesus no Al Hilal justamente por ser o Jorge Jesus, por ser o cara que deu ao Flamengo muitas coisas em 2019 e fez a torcida do Flamengo ter em seu imaginário que ele é o cara, ele é o único capaz de fazer com que o Flamengo jogue daquela forma, jogue bem daquele jeito e volte a ser uma equipe absolutamente dominante em todos os sentidos do futebol brasileiro. E aí entra o ponto do vídeo, né? Inclusive é o título aqui do vídeo. Assim, torcedor, eu gostaria muito de deixar uma parada muito clara pra vocês. Não, 2019 não vai voltar. O torcedor do Flamengo viveu anos de glória nos anos 80, com o Zico sendo o principal ídolo, né? Com grandes jogadores como Júnior, Leandro. O torcedor do Flamengo viveu ali nos anos 80 um período mágico, né? Do time, do período de ouro da história do Flamengo. É campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro entre 80 e 83 e depois novamente foi campeão em 87. O torcedor do Flamengo se acostumou ali nos anos 80 com uma situação muito diferente, porque era uma situação mágica, era uma época de ouro, eram jogadores de nível de seleção brasileira praticamente o time inteiro. E depois disso, o Flamengo viveu períodos de vacas magras, apesar de gestões péssimas do Flamengo terem colocado dinheiro onde não deveria, e isso ter criado problemas no balanço e tal, até chegar ali em 2013, quando Eduardo Bandeira de Mello e a sua equipe, que é na verdade a equipe que montou o programa econômico que salvou o Flamengo, não foi o Eduardo Bandeira de Mello. O Eduardo Bandeira de Mello só entrou como um candidato da chapa azul à época, em 2012 para 13, faltando 2 semanas mais ou menos pro período da eleição. O presidente do grupo, né, que queria fazer essa recuperação financeira que salvou o Flamengo basicamente ali em 2013, o candidato a presidente na verdade era o Valim Vasconcelos naquela ocasião, e o Landim, que deixou ainda há pouco a presidência do Flamengo, era o candidato à vice-presidência geral do clube. Só que por problemas estatutários aquela chapa não pôde ser inscrita, então aquele grupo procurou alguém, né, que no caso o Eduardo Bandeira de Mello, pudesse liderá-los apenas de sentido estatutário, e o Eduardo Bandeira de Mello depois se reelegeu, porque aquele grupo se separou, e aí depois veio o Landim, agora o BAP, enfim, a história da recuperação financeira já tá mais do que contada aí pra todo mundo sabe exatamente o que aconteceu ali de 2013 pra frente. E essa recuperação financeira ocasionou no ano de 2019, no primeiro ano inclusive da gestão Landim, quando o Flamengo conseguiu contratar jogadores de um patamar absurdo, principalmente pro futebol brasileiro. No início do ano chegaram Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, e no meio do ano o Flamengo conseguiu o Rafinha, conseguiu o Pablo Mari, o Felipe Luiz, o Gerson, e também no meio do ano, durante o período da pausa para a Copa América, o Flamengo contratou um novo técnico. O Jorge Jesus chegou para comandar o time principal do Flamengo. Logo de cara, o Jesus teve um empate diante do Atlético Paranaense, depois uma vitória esmagadora sobre o Goiás, né, por 6-1 no Campeonato Brasileiro, e depois foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense num novo empate, mas perdeu nos pênaltis, e com isso o Jorge Jesus tinha essa margem, né, do calendário para poder trabalhar com os jogadores em semanas de Copa do Brasil. E veio a equipe mágica do Flamengo 2019, a melhor equipe brasileira do século até o momento, conseguiu o recorde de pontos do Campeonato Brasileiro
brasileiro com 20 clubes, conseguiu conquistar uma Libertadores que, inclusive, diga-se de passagem, torcedor, a campanha do Flamengo na Libertadores 2022 foi muito melhor do que a campanha do Flamengo em 2019, mas esse não é o ponto do vídeo. Só que o caso não é nem o Flamengo ter sido campeão em 2019 do Brasileiro e da Libertadores. A questão é como foi campeão, a questão é como tava jogando futebol. E o Flamengo era incrivelmente dominante em relação a todos os outros times do Brasil naquele ano. Tanto que em 2 partidas contra o Palmeiras, né, que era o principal adversário, ganhou 2 partidas, assim, jogando um futebol extraordinário, venceu as 2, marcando 3 gols no seu adversário. Nos 2 casos, inclusive, causou a demissão do técnico do Palmeiras, né, no primeiro turno do Brasileirão, o Filipão perdeu e foi demitido depois, e no segundo turno foi a demissão do Mano Menezes, no caso, na época. Só que o ponto é, aquele momento do Jorge Jesus foi um momento realmente muito mágico, isso não tem como tirar dele, e eu sinceramente acho que se ele voltasse ao Flamengo, ele faria assim um bom trabalho, mas não vai ser nada comparado àquele ano de 2019. O torcedor como um todo, ele obviamente é muito passional, e eu não tiro isso, não tiro a razão de ninguém disso. O torcedor, na verdade, ele tem que ser passional. A função do torcedor é torcer. A palavra fã vem justamente da palavra fanático, é a pessoa que às vezes até não tem o raciocínio na hora porque se deixa levar pela emoção. Eu também sou um torcedor. Eu também tenho esse meu lado. E muitas vezes eu demonstro isso, inclusive até mesmo aqui no canal. Apesar de eu tentar falar de uma forma mais moderada e com um pouco mais de parcimônia nas minhas palavras, em alguns momentos escapa. Eu não consigo controlar a paixão que eu tenho pelo meu clube. A questão toda é, o Flamengo hoje tem um time que é muito bom, tem jogadores que são muito bons, ainda tem reforços que devem chegar ainda no meio do ano, né? O Jorginho ainda pode chegar, o Flamengo tá negociando com outros jogadores que eram ponta também, de acordo com o jornalista Mauro César Pereira. E o trabalho do Felipe Luiz já se mostrou, tecnicamente falando, né, taticamente falando, um trabalho bom. A questão toda é, o Flamengo agora tá vivendo um momento de instabilidade e talvez sua primeira crise, né, com o Felipe Luiz no cargo de treinador. O Flamengo, então, agora precisa de uma mudança de visão por parte do Felipe Luiz, de algumas ideias que ele tem. Ele precisa mudar algumas coisas, ele precisa ser inteligente nesse sentido, pra ele não cair em algumas armadilhas, né, que adversários podem colocar sobre ele. Porque, assim, o Felipe Luiz, ele é um cara muito estudioso. Isso é muito, muito, muito importante, obviamente, pela parte dele. A questão toda é, o Felipe Luiz também tem que entender que as outras equipes também estudam o Flamengo, assim como ele estuda os adversários. Só que ele tá insistindo de jogar, às vezes, de uma mesma forma o tempo inteiro, e quando seria sim necessária uma variação, justamente para que os adversários fossem pegos de surpresa. Ele falou no passado, inclusive, muitas vezes que o time precisa ser proficiente em dois sistemas de jogo, né, se quiser ser campeão. Só que o Flamengo do Felipe Luiz em 2025 tá sendo o mesmo literalmente todo esse outro jogo. Às vezes, ao invés dele colocar o Gerson como meia aberto pela direita, ele coloca um outro ponto e aí muda basicamente isso, né? Você vai ter um jogador um pouco mais agudo pelo lado, ao invés de ter o Gerson que vai cortar pro meio pro Wesley passar. Mas, primeiro que a gente não tá vendo isso com tanta frequência assim, a gente viu muito mais isso durante o período do estadual. Agora tá praticamente o tempo inteiro repetindo a mesma escalação todo o santo jogo. Só muda uma peça ou outra, mas o modelo base é o mesmo. E, por exemplo, uma escalação com talvez 3 zagueiros, que poderia jogar com o Danilo, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Eu acho que poderia dar muito certo. Inclusive, era algo que o Danilo fazia com muita frequência enquanto ele tava como zagueiro na Juventus. É um sistema de jogo que ele tá acostumado sim a jogar. E ele não muda. E, novamente, no imaginário do torcedor do Flamengo, existe aquela ideia, né, de que o Jorge Jesus, ele é o único capaz de exorcizar o fantasma Jorge Jesus. Tanto porque, se ele voltar, ele vai ser tão dominante quanto, e o Flamengo vai conseguir amassar os adversários tudo novamente. E com isso, ele vai mostrar que realmente ele era o cara, ele é o brabo. E, bom, depois que ele parar, se aposentar, sair do Flamengo de novo, sei lá, vai ter que simplesmente o torcedor do Flamengo lidar com isso até chegar um momento onde vai surgir um novo técnico. Ou então porque ele vai dar errado e falar, realmente foi 2019 um caso extraordinário, uma situação específica, e aquilo não vai acontecer de novo. Eu, na minha opinião, inclusive, acho que o Jorge Jesus não voltaria pro Flamengo justamente por isso. Ele já falou que não, ele voltaria sim e tal, mas um cara inteligente igual o Jorge Jesus, ele deve ter na cabeça dele: eu não volto nunca, cara, porque se eu voltar e não fizer a mesma coisa, vai perder aquela mística. E eu acho que um cara inteligente igual o Jorge Jesus, ele não correria esse risco. Apesar de ele ter sim voltado pro Benfica, eu acho que justamente essa volta pro Benfica pode ter ensinado isso a ele, e ele não querer voltar pro Flamengo por causa disso também, inclusive. Então, assim, a situação de 2019 foi um caso muito, muito único, algo que o torcedor do Flamengo, inclusive, tem que olhar para dentro do seu imaginário, né, da sua mente, e pensar: eu vivi uma situação muito, muito legal. Eu vivi um ano, uma situação absurda, né, durante um período de basicamente um ano, né, que foi a chegada do Jorge Jesus até ali o meio de 2020, quando ele saiu e voltou para o Benfica. O torcedor do Flamengo tem que ter isso na sua mente, que ele viveu uma situação muito boa, teve numa situação que muitos poucos torcedores têm a capacidade de experimentar, né? O torcedor do Botafogo também teve isso no passado, o torcedor do Palmeiras viveu isso com muita frequência desde a chegada do Abel Ferreira. A questão toda é, o Flamengo, ele
ele precisa é de consistência e motivação. Não motivação por parte do técnico, mas motivação por parte dos jogadores. Os jogadores precisam entrar em campos prontos pra batalha, prontos pra um jogo da vida e morte em qualquer caso, que inclusive é algo que falta muito ao Flamengo. O Filipe Luís já se mostrou um técnico capaz, já se mostrou um cara inteligente, ele só precisa mudar um conceito ou outro, alguma ideia assim que tá na cabeça dele, que não que as ideias dele sejam ruins, mas sim que ele também precisa se adaptar a momentos onde as adversidades vão surgir. Ele ainda é um cara muito jovem, ainda é um cara inexperiente como técnico, então algumas mudanças que ele precisa ter mentalmente vão vir com o tempo, mas se até o Guardiola nesse ano teve dificuldades e precisou se reencontrar, né, se reinventar praticamente sob o comando do Manchester City, e apesar de ter vivido uma fase péssima, hoje já tá muito provavelmente conseguindo chegar aí na segunda colocação da Premier League, e vamos ver como é que vai ser o ano que vem, com mudanças no time, né, uma reformulação do elenco, a saída do De Bruyne. Assim como um cara desse nível também tem um momento onde ele precisa parar e pensar, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tenho que arranjar alguma solução, porque eu não posso ficar o tempo inteiro na mesma coisa porque dá problema. Um cara jovem e inteligente como o Filipe Luís também tem que olhar e pensar, tá faltando alguma coisa, eu preciso mudar algo e só assim eu vou conseguir alcançar o ponto que eu quero, e o Flamengo vai conseguir alcançar os rumos que ele deve com o elenco que ele tem e com a qualidade dos jogadores que tem. O Flamengo de 2019 não vai voltar. Pode vir um Flamengo tão bom quanto? Pode. Pode vir um Flamengo até melhor? Pode. O Filipe Luís pode ser essa pessoa que vai levar a isso? Pode. A questão toda é necessário humildade pra trabalhar, é necessário colocar a cabeça e não ficar, e desculpa, o Filipe Luís não vai ver esse vídeo, mas se ele por algum acaso visse, Filipe, a sua atitude de ter falado, não ouçam esses analistas, não ouça a galera do YouTube, deixa comigo que eu resolvo, isso soa muito prepotente, e apesar de que eu gosto de quando o cara tem confiança no seu trabalho, existe um ponto onde eu acho que ele ultrapassou nessa fala. Ele precisaria ter um pouco mais de pés no chão, principalmente quando é um cara que está começando ainda a sua carreira como treinador. Eu acredito muito no trabalho do Filipe Luís, eu acho que ele pode desenvolver um trabalho excelente no Flamengo, mas ele vai precisar ter força para aguentar esse período de crise e para entender que em alguns momentos ele vai precisar fazer mudanças, e essas mudanças serão fundamentais para o crescimento tanto do Flamengo como dele como treinador de futebol. E se isso não acontecer, o fantasma Jorge Jesus volta a assolar, e aparentemente a CBF não vai querer o Jorge Jesus como treinador, então ele vai praticamente ficar aí à margem enquanto as coisas acontecem no Flamengo, igual foi ali por volta de 2022, logo antes dele se acertar com o Fenerbahçe. Vai ser uma coisa muito parecida neste caso do Filipe Luís, se as ideias do Filipe ficarem presas àquela coisa o tempo inteiro e ele não encontrar soluções. Se não acontecer, os torcedores daqui a pouco já começam. Olha quem tá ali no mercado, olha quem tá ali. Uma vez que você pede a arquibancada, irmão, aí é um caminho sem volta. O que você acha? Você acha que o Filipe Luís tem que fazer sim algumas mudanças? Você acha que esse fantasma Jorge Jesus jamais vai ser exorcizado pelo Flamengo? Você acha que existe sim uma chance de o Filipe Luís superar esta ideia, né, do Jorge Jesus que assola os torcedores do Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, porque vai ser muito, muito importante também pra mim ver os comentários de todos vocês. O comentário também ajuda bastante o engajamento. Também, novamente, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal do jogo, caso você esteja passando aqui pela primeira vez ou ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Não se esqueça, estamos planejando uma grandíssima cobertura do Mundial de Clubes, vai ser um negócio gigantesco realmente aqui no É do Jogo, então acompanhe-nos aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, às 5 horas da tarde teremos a podcast É da Champions ao vivo aqui no É do Jogo, e depois também estará disponível nas plataformas de áudio que você preferir acompanhar. Lembre-se todos, jamais será só futebol. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.